recebemos quando nós entregamos nossa vida para Ele. E quando nós entregamos a nossa vida para Cristo, nós permitimos que o Zoe governe todas as outras vidas. Que o Zoe governe a Anástrofe, que é meus relacionamentos, governe a Suki, que é os meus sentimentos, e governe a Bios, que é a minha vida, a minha saúde. Então, eu preciso deixar que Cristo governe as minhas vidas. Tem pessoas que quando se entrega para Cristo, ele chega em Cristo e fala assim, eu entreguei para Cristo, mas ele vem com um problema pessoal. Então ele acha que Cristo vai entrar na vida Suki dele, só, e não vai governar as outras. Entregar para Cristo é ser governado em todas as áreas. O Zoe de Deus vai governar. Então eu só posso ter o Zoe governando todas as minhas vidas se eu tiver o Filho. Amém? Através do Filho eu tenho condições de ser chamado filho de Deus. Se eu não tiver o Cristo, eu não sou filho de Deus. Esse é um erro que a gente fala muito. Eu sou filho. Não, nem todo mundo é filho de Deus. Eu só tenho o direito de ser chamado filho de Deus quando eu recebo o seu Filho maduro, Cristo. Aí eu recebo a vida do Senhor. E aí é um processo onde nós vamos permitindo que Ele governe a nossa vida, e cada dia mais Ele vai nos limpando e tirando. Então os meus sentimentos são governados, a minha vida emocional é governada, o meu relacionamento é governado, a ponto que para onde eu estiver não faz diferença. Se você ainda é daquela pessoa que não pode estar num lugar, que aquele lugar te influencia, porque você ainda não tem a vida de Cristo governando a sua vida. Porque quando nós temos o Zoe, você pode estar no inferno, irmãos, que o diabo tem que se render. Quando o Senhor desce ao inferno, a primeira coisa que o inferno faz é se rende a Ele. E está aqui, está tudo aqui. Você consegue entender isso? A vida do Senhor. Então o problema não é o lugar e as influências, a amizade. O problema não são os meus sentimentos. Eu estou com a minha vida sentimental, uma lástima. Não é isso. O problema é a falta do Zoe, a falta da vida eterna de Deus. E quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem o Zoe eterno, a vida eterna, que habita, a eternidade habita dentro de nós, através de Cristo. Então quando o Tiago fala aqui, ele está falando claramente que combatendo os irmãos religiosos, porque os irmãos achavam que por práticas religiosas eles provavam a sua fé. Nessa época os judeus eram praticantes da religião. E eles falam, eu tenho muita fé em Deus porque eu faço todos os rituais religiosos. E Tiago fala, não, cara, se você está falando que tem fé, eu vou mostrar uma coisa para você. Eu vou mostrar as minhas obras. Porque as minhas obras não são rituais religiosos. Amém? As minhas obras não são rituais religiosos. Então se você crê em Deus, isso não basta. Porque crê em Deus, até o diabo crê e estremece, tem medo. Isso não basta crer em Deus. Você precisa viver uma vida de relacionamento. Diga comigo, relacionamento. Diário, contínuo. E viver escutando a eternidade todos os dias, querido. O relacionamento não é um minuto. O seu relacionamento não pode estar sendo resumido a este culto. Este culto só pode ser a injeção para que você continue a relacionar. Amém? Então uma fé que não é demonstrada por obras. Entenda o que eu estou falando para você. Uma fé, diga comigo, uma fé que não é demonstrada por obras é demoníaca. Qualquer fé que não é demonstrada através de obras é demoníaca. Pastor, o senhor confundiu minha cabeça. Vou te explicar, querido. Os demônios creem, mas não realizam nada. Por que os demônios não podem realizar nada? Porque eles não têm o Filho. Eles não têm Cristo. Porque para se realizar obras, precisa ser um com o Pai. Amém? E se nós cremos, e porque nós relacionamos com o Pai, é assim que nós nos tornamos um. Então quer dizer, para mim ter fé, eu tenho que me tornar um com Ele. Quando você escolhe a sua esposa ou escolhe seu esposo para casar, você casa com ele por quê? Porque você tem o que nele? Você botou fé. E porque você botou fé, você noivou. Primeiro você fazia corte, não era tão sério.
Depois você noivou, aí ficou um pouco mais sério. Aí depois você casou e aí a intimidade veio à tona. E com Deus, com Cristo, é a mesma coisa. Ou nós temos fé e relacionamos e nos tornamos esposa de Cristo, ou nós vamos ficar só crendo, como os demônios também creem. E se nós só crermos, nós não podemos realizar obras. Nós não estamos habilitados a realizar obras apenas crendo em Deus. Nós só estaremos habilitados a realizar obras quando nós estivermos relacionando com Ele intimamente. Por quê, pastor? Porque quando você se relaciona com Deus, não é você mais fazendo. Quando você se torna um com Cristo, não é você mais fazendo, é Cristo fazendo. Então as obras não serão através de você. As obras não serão pela tua vontade. As obras não serão a tua mão fazendo. É Cristo fazendo. Então a nossa fé, o nosso lugar de fé, o nosso lugar de relacionamento com Deus, nos coloca num lugar de sobreposição ao mundo. Porque tudo que eu realizo a partir de Cristo e não a partir de mim. Não é o meu conhecimento que vai fazer a realizar, mas sim Cristo em mim. Porque Cristo é a esperança da glória. Nós não somos a esperança. Amém? João diz, eu e o Pai somos um. E se nós nos tornarmos um com Cristo, nós nos tornamos um com o Pai. Então toda obra que nós formos fazer, nós estamos fazendo a partir do Pai. Qualquer obra social que nós realizarmos nessa casa, qualquer obra social que você realizar, se não for a partir de Cristo, não passa de um trabalho voluntário ou um trabalho social. Todo trabalho nosso tem que produzir Cristo nas pessoas. E para produzir Cristo, nós temos que estar mergulhados nele. Amém? Nós temos que estar relacionando, senão a gente vai ser só um movimento social e não uma casa de alinhamento de paternidade. Não uma casa que coloca filhos segundo o coração do Pai eterno. Então toda ação social nossa, todo trabalho social nosso, ele tem que revelar Cristo nas pessoas. Mas como que revela? Através de você. Se você tem uma vida de relacionamento profundo, íntimo. Vai precisar pregar, pastor? Não precisa nem pregar. Só de tocar. Só de tocar você vai transferir vida. Só de tocar, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Porque se as obras é o resultado do que realizamos a partir de Cristo e não de nós mesmos, então você não faz obras apenas por fazer. Sabe? Você não faz obras apenas por fazer. Vou fazer por fazer. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Então eu não faço as minhas obras ou as atividades para ter Cristo. Não é fazendo as coisas que nós vamos ter Cristo. Pelo contrário. Entenda isso comigo. Tem gente que entende errado essa frase. Eu não faço as coisas para ter Cristo. Mas se você também não tem Cristo, você não faz nada. Então se você não está fazendo nada, ou se você está fazendo com má qualidade, ou sem excelência, é porque está faltando Cristo. Amém? Vocês pegaram aqui comigo? A gente na nossa mente religiosa, a gente fala assim, eu não vou fazer atividade, porque primeiro Cristo tem que ser gerado em mim. Mas nunca Cristo é gerado, porque nunca se vê a obra. Eu vou entrar um pouquinho mais fundo hoje. Tem alguma coisa errada, não tem? Por isso que Tiago falava para os irmãos, fala da sua fé que eu vou mostrar a minha fé provando com as obras do que eu realizo. Eu estou disposto a morrer por Cristo. Eu estou disposto a morrer pela igreja. Esta é a minha obra. Eu dou, Paulo fala, eu dou, me gasto, eu dou por inteiro, faço tudo. Essa é a prova da minha fé, essa é a obra. Então o nível de excelência da obra que nós realizamos dependerá do quanto de Cristo nós temos. Amém? O nível de excelência da obra que nós realizamos, ou realizamos, depende ou dependerá do quanto de Cristo eu tenho. Se eu tenho Cristo, eu vou agir com excelência, irmãos. Eu não vou fazer meia boca. Se eu tenho Cristo, eu vou buscar excelência. Se eu tenho Cristo, eu vou conectar com pessoas. Porque Cristo é a conexão. Eu não vou fazer sozinho. Eu não vou fazer sozinho. Se eu estou fazendo sozinho, se eu não estou conseguindo conectar com o corpo, tem coisa errada.
Significa que o meu relacionamento está distante, longe. Quando nós estamos perto, agarrado nele, tudo que nós fazemos não é sozinho e tudo que nós fazemos é com excelência. E aí nós provamos a nossa fé através das obras. Amém? Quem está comigo aqui? Hebreus 11:4 diz assim, ó: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Por que, através do que Abel conseguiu oferecer um sacrifício superior ao sacrifício de Caim? Através do quê? Foi pelo conhecimento dele? Foi pela habilidade de Abel? Não, foi pela fé. Como é que Abel ia saber qual era o desejo de Deus? Como que Abel ia saber qual era o desejo do Senhor? Qual era a melhor ovelha para ser escolhida? Você está entendendo isso ou não? Não era fazendo coisa, era ouvindo o Pai. Querido. Então volte para a palavra, volte para a oração, que a ação do teu serviço será com excelência. Você está entendendo isso ou não? Volte para a palavra, olha comigo, volte para a oração, volte para a palavra, volte para a oração, que o resultado do seu serviço será excelência, porque é Cristo fazendo. Se você não consegue fazer mais com excelência, se você cansa, é porque é você fazendo. Porque quando é Cristo fazendo, você não cansa, a excelência é natural, as coisas fluem naturalmente, a excelência vai fluir naturalmente. Então quando você está muito cansado, fazendo as coisas de qualquer jeito, empurrando com a barriga, é porque você está longe dele, querido. Você está faltando conversar com ele, você está faltando ouvir ele. E é engraçado a gente falar longe dele se ele habita dentro de nós, né? Mas tem gente que está perdido dentro de casa. O Pai habitando dentro de nós e você não consegue relacionar com ele. Amém? Vamos andar mais um pouquinho? Se eu estou falando que a excelência daquilo que eu realizo é o quanto de Cristo eu porto, então, mediante isso, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? É me alimentar de quem? De Cristo. Até que Ele governe a nossa vida. Até que Ele governe, é o que eu falei aqui no começo. E depois que Cristo governar a nossa vida, a excelência vai fluir naturalmente. São coisas naturais. Amém? A excelência é natural. A excelência flui por naturalidade. Você não vai se esforçar para ser excelente. Você entende o que eu estou falando, querido? Quem está comigo aqui? Porque tudo que você esforça para ser não é excelência, é perfeccionismo. A excelência é uma natureza. A excelência ela flui. Amém? Foi assim que aconteceu com Daniel. Daniel era um cara excelente e havia um espírito excelente. Que loucura, Daniel. Daniel, querido, ele estava num governo e ele servia com excelência. Trocou o governo. Era o de esquerda, ele servia com excelência. Trocou para o de direita e ele continuou servindo com excelência. Ele não estava firmado na ideologia. Ele estava firmado no Deus que ele servia. Quando olharam para Daniel, falaram assim, ali tem um cara que tem um espírito excelente. Ou seja, excelência é uma natureza. Excelência é uma natureza. A excelência é uma natureza. E enxergaram em Daniel, quem enxergou? O povo, o reino, que nem servia ao Deus de Daniel, enxergou a excelência em Daniel. Daniel 5:12. Porquanto se achou neste Daniel, olha como que diz a palavra, porquanto se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, solucionando dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar, chama-se pois agora Daniel, e ele dará interpretação. Cara, quem tem um espírito excelente, ele não causa problemas, ele resolve problemas. Amém? Aqui, Daniel. E eu vou falar uma coisa para você.
Daniel tinha tudo para não fazer com excelência. Por quê? Porque ele foi levado escravo para a Babilônia. Ele foi tirado da sua terra natal e foi levado como escravo. O rei escolheu os caras que eram mais excelentes e colocou para servir ele, mas ele não era um filho do rei. Ele não tinha herança no reino. Ele era um escravo. Serviu com excelência, que chegou a ser o conselheiro do rei. Foi conselheiro do reino anterior e foi conselheiro do reino posterior que invadiu e tomou sua terra. Você consegue entender isso no espírito? Ele foi conselheiro do reino anterior e foi conselheiro do reino que veio depois e era inimigo do reino anterior. E como é que ele foi respeitado? Porque quando você porta o espírito de excelência, você é respeitado, querido. Quando você porta Cristo, que é o espírito da excelência, aonde você estiver, você é respeitado. E aonde você estiver, você vai fazer com excelência. Por quê? Porque a sua excelência não está no seu realizar, a sua excelência está no seu relacionar. Aquilo que você come, você manifesta. Aquilo que você come, você manifesta. Você come de Deus, você manifesta Deus. Você come de Cristo, você manifesta Cristo. Você come do reino, você manifesta o reino. Amém? É isso que acontecia com Daniel. E é tão impressionante isso, querido, que se você vai estudar a história de Daniel, você vai ver por todos os lugares que ele passou. Enganaram o rei faz um decreto e Daniel é jogado na cova dos leões e o rei fala: meu Deus, joguei o meu melhor sábio na cova dos leões. Por quê? Porque o cara era tão excelente que causava inveja naqueles que não tinham. Por quê? Porque os outros não serviam ao mesmo Deus de Daniel, então não podia fluir em excelência. Você só pode fluir em excelência a partir de Cristo, irmão. Nessa sociedade as pessoas estão olhando para nós, estão vendo o nosso nível de excelência. Sabe de uma coisa? Você chegar no teu trabalho e você levantar a bandeira e dizer assim: eu sou um crente desde 1940, não vai mudar a história daquele lugar, se as pessoas não verem a excelência em você. Você chegar lá na tua família e dizer assim: eu sou um crente no Senhor Jesus, não vai mudar a história da tua família, se eles não verem a excelência em você, que é Cristo. Por isso que Tiago fala assim: você está falando de fé? Beleza, mostra-me tua fé aí que eu vou mostrar minhas obras. É isto. Não adianta você chegar na tua família, não adianta você chegar no teu trabalho e querer pregar para todo mundo se as tuas obras não condizem com a fé que você diz que você vive. Olha para quem está do teu lado assim: você tem fé, irmão? Mostra as obras para mim. Isso, irmão Genésio, ajuda aí. É isso mesmo, irmão. Irmão, nós temos que celebrar, sabia? Temos que celebrar. Celebra. Nós fomos ministrar lá em Bertioga. A casa lá celebrava tanto, irmão, nós fomos quase até 11 horas da noite pregando. A gente não viu. A celebração, ela confirma que você está entendendo, entendeu? Ela confirma que você está recebendo. O que nós estamos ministrando, quando você celebra, ela confirma que você está recebendo a palavra. Então, querido, não adianta a gente sair falando assim: eu sou crentão, né? Vou pegar minha carteirinha de pastor aqui, ó. Eu tenho também uma carteirinha de pastor. A Meg tem também. Eu mostro para todo mundo, antiga ainda. Minha carteirinha de pastor. Só que essa aqui, ela não demonstra fé não, irmão. Amém? Ela não demonstra fé. Isso aqui até libera para mim entrar no hospital, fazer algumas visitas sem pegar fila, entrar em horário que não pode. Mas isso aqui não cura, não salva, não transforma, não muda nem minha família. Amém? Então mostre-me as obras. E as obras só poderão ser liberadas através da fé. Então se você diz que crê em Deus, cara, mas a sua fé está longe. Olha aqui o Abelzinho lá no campo lá. Que loucura isso aqui, irmãos. Vocês conseguem entender isso? O cara conseguiu tocar o coração de Deus no sacrifício pela fé.
Porque Deus já não passeava no jardim mais todas as tardes, porque eles nem estavam no jardim. Você consegue entender isso? E o cara acessou o coração de Deus para saber o que Deus se agradava pela fé. E é por isso que em Hebreus fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode ser um teólogo, você pode ser um formado em psicologia, um engenheiro formado como eu sou, você pode ser um médico formado, você pode ter todos os diplomas, não vai agradar o Senhor. Nós só vamos agradar o Senhor se nós conhecermos dele, porque fé é conhecer de Cristo. Conhecer de Cristo não é saber dele. Amém? Eu falava aqui com os jovens aqui ontem aqui no culto, tem muita gente que sabe que lá nos países orientais, lá na China, lá no nordeste da China, na Coreia, o pessoal gosta de comer cachorro. Amém? Amém. Todo mundo sabe disso? Amém. Mas quem conhece isso? Só quem já comeu. Só quem já esteve lá e comeu. Amém? Que comparação mais horrível, né? Mas tudo bem, é verdade. Só quem conhece, quem comeu. Vocês sabem, eu conheço. Tem muita gente vivendo assim de Cristo. Sabem de Cristo, mas não conhecem de Cristo. E passou por um tempo, irmãos, que você vai precisar conhecer de Cristo. E para conhecer dele, você vai ter que se render a ele, para comer dele. E a partir do momento que você conhecer ele, acabou a sua vida, mudou a sua história. Nunca mais você vai viver esse evangelho meia boca. Qual que é o evangelho meia boca, pastor? Aquele que, hoje eu estou bem, agora eu vou. Hoje eu não estou bem. Nunca mais, acabou, não existe isso. Não existe eu estou bem, eu estou mal. Com Cristo eu sempre estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Estou bem, Samar. Bem, nós estamos bem. Por quê? Porque não somos nós mais que vivemos, é Ele que vive em nós. É a vida dele que vive em nós. Então mostre minhas obras, irmãos. Não adianta a gente falar, eu creio em Deus. Crer em Deus não basta para curar. Crer em Deus não basta para salvar. Crer em Deus não basta para transformar uma cidade. O que transforma uma cidade é o quanto que eu e você come dele. Quanto eu e você se relaciona com ele. Amém? Olha aí, vamos pegar o exemplo desse menino Abel. Olha, pela fé ele foi reconhecido como justo. Abel, Hebreus 11:4. Quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto meu Deus do céu. Dê comigo aqui, irmão, Hebreus 11:4. Embora esteja morto, fala comigo, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala, porque a fé é eterna. A fé é a pessoa de Cristo. Se ela é a eternidade, ela vai continuar falando. Se você vive em fé, você pode até morrer, mas as suas obras realizadas em Cristo continuarão falando e ecoando pela eternidade. A fé ainda fala. Já morreu há muitos e muitos anos, há mais de 6.000 anos. Eu creio isso. Os teólogos que me ajudem, 4.000 anos, 6.000 anos atrás. E ainda fala a fé dele. Por quê? Porque a fé é relacional. Qualquer fé que não é relacional é uma fé demoníaca. Qualquer fé que você não relaciona com Deus é apenas crer. Qualquer fé que não te coloque temor, qualquer fé que não te coloca no centro da vontade de Deus, não é fé, irmão. São práticas de obras religiosas. Era isso que Tiago estava confrontando os nossos irmãos. Vocês estão fazendo um monte de coisa aí, mas são rituais religiosos, não são fé, não são obras. E eu vou provar para você. Meu Deus. Eu creio, irmãos, que Deus é um Deus de detalhe. Deus é um Deus de detalhes. E a excelência, ela vem nos detalhes.
Amém? A excelência, ela vem nos detalhes. Como assim, pastor? Presta atenção nisso agora, querido. Quando as nossas obras estão em Cristo, nós sempre iremos fazer para honrar. Esse é um dos detalhes. Quando as nossas obras estão em Cristo, nós sempre iremos fazer para honrar. Amém? Diga assim, ó. Quando estamos em Cristo, nós sempre honraremos. Não existe desonra fora de Cristo. A excelência de Cristo é nos detalhes. E detalhes é honra. Eu estava falando para os irmãos, nós vamos fazer esse casamento aí, nós vamos fazer nos detalhes. Por quê, pastor? Porque detalhes nos demonstram o nível de honra que nós portamos. Quando nós executamos as coisas com detalhes, nós estamos falando para quem nós estamos servindo. Nós honramos a sua vida, nós honramos você, nós honramos você. Amém? Então a honra, ela produz, ela gera excelência. Se eu honro, né? Então se eu estou aqui como pastor dessa casa, hoje eu vou ministrar. Eu não vou, irmão, dormir e fazer de qualquer jeito. Eu não vou lá abrir qualquer texto aqui, ministrar qualquer palavra para, eu sei, já conheci, já estudei, já fiz teologia 1, 2, 3 vezes. Não. Se eu honro essa casa, eu vou mergulhar em Cristo, para que a excelência dele flua através de mim e toque em você. Isso é honra. No reino não tem meia boca. Se eu honro tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou servir, eu vou fazer com excelência. E o filho que honra, ele conhece o coração do pai, amém? Deus é um Deus de detalhes, irmãos. Deus se preocupa com detalhes. Não se preocupe, se preocupa. Deus falou assim, Noé, faça a arca desse jeito, com essa medida, com esse detalhe, com essa largura. Ah, tá entendendo? Ó, Noé, não é com qualquer madeira, é com essa madeira. Noé, ó, você vai betumar por dentro e por fora. Noé, você vai fazer uma porta assim. Noé, você vai fazer assim, 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 assim. Deus é Deus de detalhes. Você não está errando nas grandes coisas, você está errando nos detalhes. As trevas não nos derrubam nas grandes coisas, ela nos derruba nos detalhes. Satanás não vai preocupar você em derrubar você numa grande pedra, num grande tropeço, querido. Ele vai colocar detalhes, e de detalhes em detalhes você vai sendo derrubado. Você está entendendo isso, querido? Quando o Senhor chega para Moisés e fala, Moisés, você vai fazer o tabernáculo? Vou. Então é o seguinte, ó, é esse tecido, é essa cor, é essa madeira, é esse metal, é esse animal, é isso, é isso, é isso, é essa largura, é essa medida. Na roupa do sacerdote vai ser assim, vai ser com essas pedras, vai ser dessa forma. Tudo vai ser conforme eu estou pedindo, nos mínimos detalhes. Deus é um Deus de detalhes, e Ele cuida da sua vida nos detalhes. Não acha que servir ao Senhor você vai servir no superficial. Não acha que liberar o seu coração é liberar só as coisas que estão mais gritando. Não, querido, é detalhes. E quando você libera detalhes, você gera excelência. Quando nós estamos relacionando com o Senhor, Ele vai cuidar da gente nos detalhes. E é por isso que coisas que você achava que não era importante, o Senhor começa a falar para você, vamos acertar esse princípio. Vamos acertar este princípio. Você está conseguindo entender? Vamos acertar esse princípio da honra. Vamos acertar esse princípio da família. Vamos acertar esse princípio de impostos. Vamos acertar esse princípio. E aí começa. Detalhes. Deus já não trabalha mais no que é legal. Porque o que é legal todo mundo faz. O que está na lei todo mundo faz. Deus vai trabalhar com você no que é imoral, querido. E é de dentro para fora. Não vai ser nem o pastor que vai trabalhar, é o próprio Espírito que vai chegar em você, vai corroer você por dentro. Falar assim, você é nova criação, você anda em novidade de vida, você anda num novo templo, você é meu filho, eu te amo e a minha vida flui através de você. Eu conheço você e através de você a excelência fluirá nesta cidade. É assim, amém? É de dentro para fora, agora está ficando gostoso, então tem que ter um
espírito excelente. Quem que é o espírito excelente, irmãos? É a pessoa própria de Cristo em nós. O quanto que nós comemos dele gera excelência, o quanto que nós vivemos dele gera excelência, o quanto que nós manifestamos ele é o quanto que nós comemos. Não tem como você manifestar aquilo que você não come. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você come comida boa, você vai se manifestar bem, saudável. Se você come comida ruim, estragada, você vai ficar doente. É a mesma coisa, se você se alimenta de Cristo, se alimenta do reino, você vai manifestar as purezas do reino. Mas se você se alimenta das trevas, querido, você vai alimentar as fraquezas e as doenças das trevas. Nunca terá uma vida governada pelo Espírito, porque as trevas estão sempre destruindo o seu laço com o Senhor. As trevas não conseguem destruir o espírito. As trevas não conseguem destruir o teu espírito, porque o teu espírito foi gerado no Senhor antes da fundação do mundo. Mas ela consegue cortar o teu laço de relacionamento com o Pai. Para que teu espírito seja fortalecido, você precisa vida diária, contínua, de alimento, de relacionamento com Ele. E se você não tem essa vida, o teu laço é cortado. É isso que ele faz. Eu não consigo matar o espírito dele, mas eu consigo deixar o espírito desnutrido. Você está entendendo isso? Desnutrido é aquele que não come. E ele começa a ficar sem comer e ele acostuma a ficar sem comer. Uma pessoa que não come direito, se você deixar ela uma semana sem comer, na primeira semana ela fica com muita fome. Depois ela acostuma a não comer e ela não passa fome mais. Daqui a pouco ela morre. E ela não percebeu. Sabe aquelas pessoas que sofrem, acho que é anorexia, é isso? Que a pessoa que tem que tratar e ir para o médico porque está morrendo, porque acostumou a ficar sem comer. É isso que as trevas querem fazer com o teu espírito, querido. Mais nada além disso. Amém? Então entenda isso. Colossenses 3:23 diz o que para nós? E tudo quanto fizerdes, fazei. Diga comigo, tudo! Tudo! Não é só algumas coisas, irmãos, é tudo. Eita, pegou, pastor? Pegou, é tudo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Ih, pegou, hein? Como ao Senhor e não aos homens, então ferrou. Então lá no meu trabalho eu estava fazendo para o meu chefe, estava fazendo mal feito. E agora eu descobri que não é para o meu chefe que eu estava fazendo, é para o Senhor. E aí? Eia! Lá em casa eu não estava servindo a minha esposa direito. Eia! Porque ela é chata. Não, mas você esqueceu que não era para ela que você está fazendo, você está fazendo para o Senhor. Diga comigo de novo, tudo. Depois do culto você vai comer ali na lanchonete, não vai? Você está fazendo para o Senhor também. Ô louco, eu vou pagar e você está fazendo para o Senhor, porque é tudo. Então o que você compra é o que você compra. O que você doa, é o que você doa também. Você está entendendo? O que você fala, o que você fala também. O que você veste, é o que você veste também. O que você ensina, é o que você ensina também. O quanto você senta para comer na sua casa, é o que você senta para comer. Quando você vai fazer o churrasco na sua casa, é quando você vai fazer o churrasco na sua casa também, irmão. É tudo. Não tem meio termo. O que importa é a excelência, faz com excelência em tudo. Ai, eu vou receber aquele parente lá. Você não vai gostar. Mas eu vou falar assim mesmo. Como você tem servido a sua esposa? Como você tem servido o seu esposo? Como você tem servido os teus filhos? Como você tem servido a tua família? Eu falei tudo isso só para chegar nisso hoje, irmão. Só para chegar nisso. Falei tudo isso para chegar nisso. Você está reclamando? Você está reclamando de fazer? No domingo você está reclamando de fazer aquele almoço, de colocar todo mundo à mesa porque dá trabalho, de enfeitar a mesa. Você está você está reclamando? Ah, você está reclamando. Legal. Deixa eu só explicar para você. Vamos voltar um pouquinho aqui. Colossenses 3:23. Tudo. Fala comigo, tudo. Que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens.
Então, se você não serve com excelência na sua casa, querido, você não está servindo ao Senhor. Se você não serve com excelência nesta casa aqui, você também não está servindo ao Senhor. Se você não serve com excelência no teu trabalho, você também não está servindo ao Senhor. Pastor, que loucura. Não sou eu não, é a palavra. É a própria vida de Cristo. E sabe o que eu declaro para você? Que você vai ser um cara como Daniel. Que as pessoas vão olhar para você e falar assim, eu preciso dele. Sabe por quê? Só ele tem a ciência para interpretar. Só ele tem os dons para interpretar. Só ele, o que ele põe a mão, faz com excelência. E sabe o que é legal? Daniel foi lá e deu uma sentença de morte pro cara ainda. E o pessoal respeitou Daniel. Há um espírito excelente nele. Você está entendendo isso, querido? Quando há excelência em você, você é respeitado em todas as áreas da sua vida. Quando há excelência, o inferno respeita, porque ele sabe que a excelência não é você, é Cristo. O inferno respeita a excelência. Qualquer obra feita com excelência treme o inferno. Qualquer obra feita meia boca não produz nada. Então, o que as trevas mais faz? Para que você seja um pai meia boca, para que você seja uma mãe meia boca, para que você seja uma família meia boca. Que você não olhe os detalhes. E detalhes não é recursos, irmãos. Detalhes não é recurso. Fazer com excelência não é recurso. Fazer com excelência é fazer do Espírito, de dentro para fora. Amém? Então, como nós temos servido o corpo de Cristo? Qual é o meu nível de honra e excelência que eu tenho apresentado ao corpo? Como é o meu serviço? É para o pastor Kleber, para a pastora Cristiane? Se for para mim, para a pastora Cristiane, para o pastor Paulo, para o Max, para o presbitério da casa, talvez você vai fazer de qualquer jeito, irmãos. Mas saiba de uma coisa, você não está fazendo a obra para o presbitério dessa casa. Você está fazendo para o Senhor. Ele te deu uma palavra. Aquela palavra ali, edificando gerações, não está no presbitério dessa casa, está em todos os filhos dessa casa. Em todos que pertencem a essa casa, eles têm esta palavra. Amém? A excelência é fruto de quem porta Cristo. A excelência é fruto de quem porta Cristo. Uma vida com excelência. Então tudo que você vai fazer é com excelência. Uma pergunta para você: qual é a disposição que você tem de se integrar no corpo? Qual é a disposição que você tem? Ou você é daqueles ainda que é todo desanimado, falta ânimo para se entregar. Se ninguém vir me abraçar, se ninguém vir me fazer eu fluir, se ninguém vir eu estar aqui na casa, se ninguém me abajular, eu não vou integrar. Querido, não existe isso. E fica no mimimi, no mimimi, no mimimi, no mimimi. Aqui é uma casa de paternidade. Tudo que tem nessa casa é teu. Você pode desfrutar de tudo. Você pode desfrutar de tudo que nós fazemos aqui nessa casa. Você pode servir em todos os ministérios dessa casa. Só depende de você, não depende de ninguém. A integração é sua. A disposição em integrar é sua. Amém? A disposição. Quando eu fico assim, ninguém me vê, ninguém me olha, ninguém me quer, isso é soberba, irmão. É orgulho e soberba, querendo que alguém reconheça em mim. Aqui quem é reconhecido só tem uma pessoa, e essa pessoa é Cristo. Você é livre para acessar tudo dessa casa, tudo. Você é livre para acessar. E aí, eu só vou fazer com excelência se alguém me escalar para fazer. Se eu for o líder, eu faço com excelência. Eu só vou fazer com excelência se tiver dinheiro na conta para fazer. Então se depender de dinheiro, querido, você nunca vai fazer com excelência. Até porque tudo que nós fazemos nessa casa aqui, nós fazemos primeiro pela fé. E depois Deus manda o recurso. Você está entendendo? Nós vamos fazer uma festa de casamento aí. Os irmãos falaram: quando nós vamos pagar? Deus vai mandar o recurso, vai fazer. Pastor, faz desse ou faz desse? Qual que é o melhor? É esse aqui, então faz do melhor. É isso, é excelência. Mas não tem R$1, irmão. Não tem R$1. Não tem R$1. Não tem R$1. Daí anda semeando a palavra, já pegou no espírito também. Não tem R$1. E aí o Senhor nos leva a um lugar de excelência.
E o Senhor vinha falando comigo essa semana. Quantas das vezes nós deixamos de servir a nossa casa com excelência por orgulho? Quantas das vezes nós negamos a excelência dentro de casa por orgulho? Quantas das vezes nós negamos o cuidado da nossa casa com excelência por orgulho? Irmãos, a excelência é fruto daquilo que nós portamos. Eu deixo de servir meu esposo com excelência e acho que sou uma pessoa que manifesta Cristo. Eu deixo de servir meus filhos com excelência e acho que sou a pessoa que manifesta Cristo. Eu deixo de servir a casa com excelência. A casa a qual congrega o corpo de Cristo, onde emana a vida. Deixa eu falar uma coisa para você, não existe vida fora do corpo. Cristo é o cabeça do corpo. E sobre todo o corpo emana toda a vida. Se eu separar meu braço aqui do corpo, porque ele é muito coladinho com a minha mão, e falar assim, o braço e a mão são amigos, e tirar do corpo, ele vai morrer. Você está entendendo? Então se a Samara com a Amparo são tão amiguinhos, e falar assim, eu não preciso do corpo porque eu sou tão amigo, já começou a morrer. Você está entendendo? Cristo, aqui é o corpo, Cristo é o cabeça. Toda a vida flui através do corpo. Todo direcionamento flui através do corpo, porque Cristo é o cabeça e Ele dá a direção. A minha mão levanta porque a cabeça dá a direção. Mas o meu braço, a minha mão não consegue viver sozinha. Se eu tirar ele, ele morre. Se você sai do corpo, e a primeira coisa que as trevas fazem é tirar você do corpo. Porque tirando você do corpo, você não se alimenta. Um membro amputado, ele morre. O corpo continua vivo, deficiente. Porque sem você, eu vou falar, sem você o corpo está deficiente. Pode ter 1000 pessoas, 5.000 pessoas, mas sem você o corpo está deficiente. Mas ele continua andando, ele continua vivendo. E você sem o corpo? E você sem o corpo? Continua morrendo, continua definhando, continua se decompondo. Porque um membro amputado do corpo, ele morre. E você só consegue fluir em excelência se você estiver na vida do corpo. A vida de Cristo fluindo através de você. Amém? E aí você vai entender isso, querido. Quando nós entendemos excelência, nós priorizamos as coisas do corpo em primeiro lugar, porque nós sabemos que nós estamos fazendo a vontade de Deus. A sua agenda, a primeira agenda sua é a agenda do corpo. Você está entendendo? Antes de você fazer a sua agenda pessoal, a sua primeira agenda é do corpo. Vem aqui, vamos ver se encaixa. Tem gente que não liga para isso. Tem gente que não dá importância para isso. Falava com os jovens ontem aqui. Cara, você tem culto uma vez no mês. Culto de jovens, uma vez no mês. E foi muito maneiro ontem aqui. Isso aqui tem que ser um evento para vocês. Vocês têm que pegar aquele ônibus ali e lotar ele até o talo e fazer um evento, fazer uma festa. E vir já dentro do ônibus, batucando já e dizendo, Quando nós vamos para o culto, você já tem que vir assim, irmão, da sua casa, na euforia de adorar o Pai, na sua casa. O corpo tem que ser o lugar que você deseja estar. Deixa eu falar uma coisa para você, pai e mãe. O corpo deve ser o lugar que você deve trazer seus filhos para que ele faça amizade no corpo. Já não se trata mais só de nós, se trata dos nossos filhos. Os nossos filhos têm que relacionar no corpo, não fora do corpo. Ah, mas meu filho dá muito trabalho, ele bagunça. Tá bom, não traz ele não. Tenta trazer ele com 15 anos para você ver se ele vai vir. Não traz ele com 4, não traz ele com 5, não traz ele com 6. E tenta trazer ele com 15, com 16, com 17, com 18. O caráter de uma criança é formado até 6 anos de idade. Depois disso, só Cristo para transformar. Se você não coloca ele num ambiente de corpo, ele nunca vai entender que este corpo é a vida dele. Amém? Quem está entendendo comigo? Querido, eu tenho fé, eu creio em Deus. Creio, mostra minhas obras. Eu tenho fé, Senhor. Mas eu vou a cada 3 meses no culto. Eu tenho fé. Mas eu vou só nas conferências. Eu tenho fé. Mas, querido, passou esse tempo.
Amém? Passou esse tempo. Você não serve uma denominação, você serve a Cristo. E você entende que é através de Cristo que você come todos os dias da sua vida. E comendo dele você vai ser nutrido por ele. E comendo dele, tudo que você colocar a mão para você, você vai ser com excelência. Você vai fazer o casamento, vai cuidar de pessoas. Irmão Jário, vai cuidar das crianças naquela escola de futebol. Por que não ser a melhor escola de futebol de São José dos Campos? Por que não fluir a excelência que as crianças não só jogarão bola, mas também sairão a partir de Cristo, conhecedoras de Cristo? Por que não só vamos revelar os jogadores que vão jogar nos maiores times do mundo, mas também revelar os melhores pais de famílias? Por que não só revelar os jogadores que vão ganhar os prêmios como melhores jogadores, mas nós vamos revelar também cidadãos que vão ganhar o prêmio Nobel da Paz por praticar a justiça do reino de Deus? Shekaramastori andalamará. Xerecaramastori andalamalastori andalamalamás. Todas as coisas são reunidas em Cristo. É profético, irmão Jairo, pega isso. Todas as coisas são reunidas. Foi um tempo da tua vida, irmão Jairo, que você ficou escondido fazendo as coisas. Mas hoje o Senhor tem te posicionado nessa cidade. E a excelência vai fluir naqueles projetos, porque você tem uma palavra. Você conhece o reino, você conhece a justiça. Você sabe agora do propósito de edificar uma geração. Não é apenas um projeto social mais. Já se tornou um projeto do reino. Já se tornou a manifestação da vida de Cristo. Já não é mais apenas um satisfazer de uma vontade. Agora é a vontade do Pai. Talvez você estava perdido, irmão Jairo, lá por muitos tempos, lá sem saber o porquê que você fazia, mas queimava no seu coração. Eu tenho certeza que o Espírito já falava: vai encontrar uma casa paterna, vai encontrar um lugar de paternidade, vai alinhar as coisas e vai fluir, vai acontecer. Todos os sonhos ainda acontecerão. Tudo aquilo que você sonhou no Senhor, irmão Jairo, vai fluir para a sua vida, sim. Sim, eu creio. E não vai ser apenas com campeonatos municipais, não. Amém? Você crê nisso? Você crê, você caminha nessa palavra? Não vai só apenas revelar alguns futebolistas importantes, não. Vai revelar caras que vão investir no reino, vão entender o reino. E vão colocar investimento no reino. Porque todas as coisas se convergem a Cristo. Se fosse por mim mesmo, irmãos, hoje eu estaria na praia. Hoje eu estaria curtindo o meu final de semana. Porque a gente trabalha e a gente merece curtir o nosso final de semana. Tem irmãos passeando aqui debaixo de envio. Tem vários irmãos passeando com a sua família debaixo de envio. Josemir mandou a foto: pastor, estou me divertindo, debaixo de envio, está uma bênção. Isso é importante. E quando você for passear com a sua família, passeia mesmo. Mas não despreze o corpo por besteira. Não despreze o corpo por besteira. O único lugar que te produz vida é você estar no corpo. E sabe o que acontece, irmão? As trevas é terrível. Ela te coloca num lugar de isolamento, depois você fica pensando assim: ninguém me olha, ninguém me vê, eu não consigo fazer nada lá. As pessoas chegam depois de mim e vão para frente e eu não vou. A questão não é quem chega depois e quem chega antes. A questão é o quanto alinhado e quanto rendido você está. E quanto mais próximo você está, quanto mais você permite que o Senhor gere Cristo em você, o quanto que você consegue fluir. E aí quando você vê, você está no movimento, irmão. Você pegou um trem que está andando, então você não pode ficar olhando para ele. Pula para dentro do vagão. O vagão não vai parar para você entrar. Quem está entendendo? O reino está em movimento. O reino é em movimento. O vagão está... E você está olhando para ele. Pula. Pula. Pega a rabeira no vagão. Sobe na escadinha. Depois entra pela porta. Entra pela janela. Mas participa do que está acontecendo. Pelo amor de Deus.
A cidade de São José dos Campos precisa de você. A São José dos Campos precisa que você manifeste a excelência. São José dos Campos precisa de um corpo em excelência, clamando por isso, clamando por isso. Estão gritando: aonde está um povo que age com excelência? Aonde está um povo que age com justiça? E eu digo pelos olhos que eu vejo, não os olhos da carne, este povo está aqui. Este povo está reunido aqui na Avenida Inácio Bicudo, número 249. E ele só não fica aqui não. Ele flui na família, ele flui na escola, ele flui na comunidade, ele flui nas obras sociais. Excelência. Eu não consegui encontrar minha excelência. Você vai encontrar. Você vai descobrir quem você é em Deus, querido. Você descobrindo quem você é em Deus, você vai colocar a mão na massa com excelência. Você vai se conectar, você não vai ficar sozinho. Você não vai andar sozinho. Eu não consigo fazer porque sou eu. Isso aí é coisa das trevas, é mentira. Quando você não consegue conectar com pessoas, é porque você está escravizado num pensamento satânico, maligno, de ficar só. Nós somos um corpo, nós fluímos através da mesma vida. E se você está na vida, vai fluir, o movimento vai acontecer, os recursos vão chegar, as estratégias virão, não serão suas, mas as dele. Chegou o tempo de você cuidar de vidas em São José. Chegou o tempo de você sentar e discipular. Chegou o tempo de você sentar com cada pessoa que vai entrar nessa casa e falar assim: você quer um discipulado a um? E a pessoa fala assim: eu quero um discipulado a um. Você vai sentar com ela e aí você fala assim: pastor, mas eu estou cheio de problema. E à medida que você discipula e entrega a vida de Cristo para as pessoas, você é edificado. Porque nós somos edificados em amor. Nós produzimos excelência em amor. Tudo a partir da natureza que nós portamos. Se nós não portarmos Cristo, não vai ter excelência, irmãos. Se você não porta Cristo, você pode ouvir um comando 50 mil vezes e você vai fazer ao contrário daquele comando. Por quê? Porque a soberba e a rebeldia, ela é tão grande que ela não te permite andar em excelência. Ela não te permite andar num corpo. Por que tem que ser daquele jeito? Eu quero fazer do meu jeito. E aí toda vez que você faz do seu jeito, você desobedece. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão quis fazer do jeito dele. Adão coma de todas as árvores. Vou comer da árvore da vida, eu não vou comer não. Por que ele não comeu? E aí ele desobedeceu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando nós queremos fazer do nosso jeito. A rebeldia não está quando você levanta alguém. Vamos levantar metade da igreja aqui, vamos embora dessa igreja. Isso não é rebeldia. Isso aí já é só a manifestação da rebeldia. Não é rebeldia. A rebeldia está quando você fala: não, eu estou aqui, mas eu vou fazer diferente. Amém? A rebeldia começa: eu estou aqui, mas eu quero fazer diferente. Excelência nada, vamos fazer de qualquer jeito. Excelência nada, vamos empurrar com a barriga. E aí um monte de pessoas querendo comer de Cristo chegando. E você está desatento. Porque você está na sua vida nasce, dos seus relacionamentos, você não se atentou ainda que agora quem governa é Cristo. Não tem a ver com os seus relacionamentos mais, não tem a ver com quem está chegando, quem está recebendo. E quem está chegando, querido, e vai chegar muito mais. Vai chegar muito mais. Se 3 anos de fundamento da casa você não aprendeu, você vai ter que aprender, nem que seja da mar agora. Porque o Senhor está falando assim: chegou o tempo de você agora começar a pôr a mão na massa e cuidar das pessoas que vão chegar. Chegou o tempo dessa casa ter vontade de ir para a rua e morder as ruas, comer as ruas e falar assim: vamos. Amém? Quem está entendendo isso no Espírito? O Senhor vai conectando tudo no Espírito. Até hoje, todas as conexões dessa casa foram no Espírito. Todas as conexões que aconteceram aqui até hoje foram no Espírito e continuarão sendo no Espírito. Essa casa não fez muito esforço para ir para a rua, porque o Senhor está conectando as pessoas com o mesmo coração, com o mesmo sentimento, com a mesma visão, com o mesmo Espírito.
Mas nós vamos precisar pegar tudo isso que nós estamos recebendo e manifestar nessa cidade. De como, pastor? Com excelência. Sabe o que é excelência, irmão? Quando você vem limpar a igreja, você olha nos mínimos detalhes. Quando você vai servir na porta, você recebe nos mínimos detalhes. Quando você vai fazer um café, nos mínimos detalhes. Quando você vai fazer um culto, nos mínimos detalhes. Quando você vai ensaiar, nos mínimos detalhes. Quando você vai... Você está entendendo isso? Porque Deus é Deus de detalhes, irmãos. A excelência é produzida nos detalhes. A excelência não olha o que é grande, ela olha detalhes. O que te marca na tua vida não foram as grandes coisas que aconteceram na sua vida, mas foram as coisas que no detalhe. Aquelas brincadeiras de detalhes que o seu pai fez com você quando você era criança. Eu lembro uma vez que nós fomos com meu pai na beira do rio, ali pro lado de Estrada de Monteiro. E aí meu pai fez na beirada do rio ali. É do Turvo ali, né? Que é Turvo, Rio Turvo. E aí ele fez um ônibus de areia. Eu devia ter uns 6, 7 anos. Meu pai fez um ônibus de areia. E aí a gente foi desenhando nos detalhes. Eu lembro que nós desenhamos a janela. Colocamos de pedra as rodas. E nós brincamos de muitas outras coisas. Mas o que fica na minha mente hoje, gravado, é os detalhes. Porque sabe qual foi a impressão que eu tive? Poxa vida, meu pai trabalha a semana inteira. Pega o caminhão 4 horas da manhã. Chega em casa 8, 9 horas da noite. E hoje ele teve um tempo para estar comigo e brincar comigo e fazer um ônibus e ainda ficou arrumando os detalhes. Meu pai não lembra disso, mas eu lembro disso. A cidade de São José dos Campos vai lembrar dos detalhes. Talvez você não vai lembrar dos detalhes que você serviu, mas a cidade vai lembrar dos detalhes. Porque esses detalhes são Cristo. E eu lembro que foi um dia tão maravilhoso, que nós fomos eu e meu pai e meus irmãos, e aí nós comemos, cantamos, cantava aqueles corinhos, caminhando eu vou. Era isso aí. Ia e voltava. E os detalhes. E são os detalhes que o Senhor vai produzir em você, na sua casa. Detalhes. Não é ser chato. É só ser preocupado com os olhos, como Cristo gostaria que fizesse. Você vai cuidar da sua casa, você vai cuidar nos detalhes, querido. Você não vai fazer de qualquer jeito, você vai preparar, você vai fazer aquele almoço, você vai preparar aquele almoço, porque você vai celebrar. Olha como que nós somos tão incoerentes. Às vezes vem uma visita que você nem conhece, uma pessoa que você recebe que você nunca conhece. Você prepara aquela mesa linda para receber a pessoa. E no dia de domingo na sua casa, que você está com a sua família, vai qualquer. Você está entendendo? Excelência nos detalhes. Serviço. Isso é fé, isso é ter Cristo. Servir teu esposo, servir tua esposa, servir teus filhos. Por que o senhor fala disso, pastor? Porque o que estiver bem em casa, com certeza vai estar bem na igreja, querido. O reino não começa aqui, começa em casa. Pastor, por que o senhor não fala do nosso ministério? Eu falo do seu casamento, da sua família. Eu falo com você nisso. Eu cuido de você na sua área, na sua família. Porque se eu cuidar da sua família, o seu ministério vai voar. Você está entendendo isso? Eu não quero saber o quanto que você fala, deixa de fazer. Eu quero saber como está a sua família. Quero saber quanto que você está comendo de Cristo, está lendo de Cristo. Porque se você está comendo de Cristo, lendo dele, desfrutando dele, o que você vai fazer com excelência? É impossível que alguém que conheça Cristo de verdade faça com má qualidade. E hoje o Senhor te chama, querido, para uma nova responsabilidade. Na tua casa, na tua família, no teu ministério, na tua cidade. Quantos têm fé nessa casa? Levante e fica de pé. Todos que têm fé, mostre as obras. Todos que têm fé, mostre as obras. Que obra, pastor? Aquela que flui a partir de Cristo.
Você vai mostrar no teu casamento, na tua família, na tua escola, aqui na casa, no serviço. Sim. Oh, xerecalamastori anda la malabalabastori anda la malabas. Oh, xerecalamastori anda la malabala. Com excelência. Se trata de Cristo e todas as coisas rendidas a Ele estão. Ele é o último